Bom dia a todos, vou começar de novo, a gente não tinha gravação. Com muita satisfação, recebo as pessoas que estão aqui nos prestigiando aqui no anfiteatro e o pessoal que está pelo online. Eu estava dizendo antes de iniciar a gravação de que a gente está estimulando que as pessoas venham, né? Eu, como coordenadora da atividade, a professora Eliane, também a professora Lavínia, nossa coordenadora aqui, para que venham ao anfiteatro nos prestigiar, certo? Nessa atividade. Então, como eu sou a coordenadora da atividade, não tem ninguém para me apresentar, eu mesma vou me apresentar. Como vocês sabem, essa é uma atividade na qual a gente apresenta os seminários de qualificação e também alguns seminários especiais. E eu confesso que eu tinha essa data livre e pensei, eu não gosto de deixar nenhuma data livre, então a gente procura para que essa atividade tenha essa regularidade, né? Então resolvi apresentar. Vocês vão ver que eu não vou apresentar nenhuma revisão sistemática sobre o assunto, são realmente reflexões minhas, pessoais, e que eu trouxe porque eu acho que é bem importante, principalmente porque a gente tem vários estudantes de pós-graduação nos assistindo, certo? Então, eu sou a professora Fernanda Beredi, eu tenho graduação em Ciências Biológicas aqui pela URGS, fiz meu mestrado em fitotecnia na Faculdade de Agronomia e o meu doutorado aqui pelo PPGBM, e sou docente e orientadora do PPGBM também. Então, já iniciando, o título que eu trouxe para vocês hoje é A Ciência que eu não vejo, não existe. Então, é um título um tanto provocativo, mas que espero que a gente consiga debater sobre esse assunto. Bom, eu vou dar uma breve introdução para justificar o tema, né? Então, a filosofia lá na Grécia Antiga foi um marco para que o ser humano passasse a procurar respostas para as questões relacionadas à natureza e à existência humana de modo lógico e racional. E muito tempo depois, estamos nós aqui, né? Essa frase do Sagan, que diz que a gente vive numa sociedade extremamente dependente da ciência e tecnologia, estamos escutando, acho que às vezes sai, ciência e tecnologia, na qual pouquíssimos sabem alguma coisa sobre ciência e tecnologia. Então, essa é a real motivação, né, dessas minhas reflexões e dessas minhas inquietações, porque não dizer assim. No século XX, né, notório para todos nós aqui, que houve uma explosão científica, desde antibióticos, DNA, física, corrida espacial, enfim. E no século XX também ficou bem evidente, né, a importância do desenvolvimento do senso crítico, do ceticismo científico e também muito importante a distinção de ciência e pseudociência. Só que todas essas reflexões e, enfim, essa explosão acabou que esse conhecimento científico passou a ser consumido apenas pelos especialistas, o que gerou um analfabetismo científico da população. Só para ilustrar, né, segundo a Datafolha, numa pesquisa de 2019, aproximadamente 11 milhões de brasileiros, ou seja, 7% da população, acredita que a Terra é plana. Então, isso é estrondoso, é uma coisa assim que para nós chega a ser chocante, né? E eu acho que o importante é que essas pessoas não entendem a metodologia científica e, por isso, tem essa descrença na ciência, porque realmente não entendem, né, a metodologia científica. Sendo assim, eu trouxe algumas questões que são trazidas nesse livro do Sagan, que é considerado um dos maiores influenciadores, né, científicos, já faleceu, que eu acho bem interessante da gente pensar, né? Então, a primeira é que os políticos que decidem sobre os projetos nucleares, engenharia genética, transgênicos, só para citar alguns, o fazem com que fundamentos, né? Então, se eles não estão habituados ao pensar científico, quais os mecanismos que eles utilizam para decidir esse tipo de coisa que vão afetar com certeza a todo mundo, né? E a segunda coisa é que a gente vive, que eu achei bem interessante essa pontuação, que a gente vive em uma cultura secular de avaliações de desempenho por resultados. E aí há um confronto entre a academia, nós, e
a vida fora da academia, que é chamada aqui de ambiente de negócios. Então, o que acontece? No ambiente de negócios, se quer ter o resultado imediato, e faz parte do processo. E nós temos outro mecanismo, e isso é um confronto, né? Então, essa busca por soluções rápidas, né, sem pensar no processo de se chegar ao resultado, é completamente contraditório ao que a gente está habituado. E aí há um problema, né? Então, assim, só para ilustrar, a questão da pandemia, que não tem como fugir dela, né? É uma das motivações de eu estar aqui falando sobre isso. Bom, temos um problema, vamos tomar um remedinho que vai passar o problema, mas não é assim que funciona, né? Então, há esse confronto. Então, acho bem interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente fica aqui dentro, né, com os nossos pensamentos, que nós estamos treinados há muito tempo a pensar de uma forma, sem, às vezes, compreender de que há outra forma lá fora e que a gente tem que conseguir entender isso, né? Bom, então, qual é a real motivação para a discussão desse tema? Já justifiquei um pouquinho, mas a pandemia, né, do SARS-CoV-2 que assolou o mundo, como já diz o nome, a pandemia, fez com que houvesse um burburinho entre os cientistas que foram constantemente chamados na mídia, jornalistas e enfim, então, de alguma forma, mostrando o trabalho, será que eu poderia dizer assim, no sentido, mostrando o que viemos. Entretanto, é meio contraditório, porque o que aconteceu foi que a gente está numa época de total, aqui eu coloquei todas as redes sociais, né, das mídias, enfim, então as notícias ou as informações, elas são disseminadas na velocidade da luz. E aí, que notícias e que informações são essas? Então, assim como poderia ser uma coisa boa, pode ser uma coisa péssima, né? E aí, na minha opinião, né, na história recente, nunca ficou tão evidente a importância da divulgação científica, né? Acho que, para mim, pelo menos. Então, eu coloquei esse cartoon, eu sempre, nas minhas aulas, eu adoro esse cartoon, porque, na verdade, é notório o abismo que tem entre os nossos laboratórios e a população em geral, né? Então, como eu trabalho com genética da conservação, se diz respeito à genética de conservação, onde a gente está lá dentro do nosso laboratório, dentro do nosso escritório, sabendo tudo de genética de conservação, quando ali fora, algo ali fora está acontecendo, né? Acho que ele é autoexplicativo, não precisa explicar o cartoon. Aqui também, né, dentro dessa mesma linha, né, esse artigo que fala de genética de conservação, a gente tem aqui 2 ciclos, né, o da academia, onde a gente tem busca de financiamento e publicações, enfim, e paralelo a ela, não é paralelo seria o termo, mas, né, circulando ao redor, do lado e não com intersecção, a gente tem o chamado mundo real da genética da conservação, no caso desse exemplo, né? Então, a gente não está conseguindo unir as duas coisas. Então, essa é a reflexão. Bom, então, qual é a solução, né? Essa é a questão de $1 milhão. Eu não tenho solução, como eu disse assim, eu não trouxe aqui para vocês hoje nenhuma revisão sistemática sobre o assunto, são realmente reflexões que eu achei importante trazer para que a gente possa debater e, enfim, né? Eu pensei algumas coisas, né? A primeira e mais óbvia seria o investimento em educação, né? Para que o maior número de pessoas consiga se informar. A capacitação dos cientistas em divulgação, o uso das redes sociais, e aí eu pensei no termo de uma scientific influencer, né? Porque as influenciadoras digitais hoje, na sua grande maioria, falam de, sei lá, comportamento, maquiagem, moda, e por que não scientific influencer? Aí fui ao Google e descobri que existe, né? Eu na minha ignorância, existe o termo, existe rankings, né? Dos 100 mais, dos 50 mais, né? Enfim, mas eu acho que não chega muito a nós, não, pelo menos a mim, né? Não é uma coisa assim muito corriqueira, embora haja, não é uma coisa que chegue.
E também parcerias com profissionais de comunicação. Agora, com a pandemia, sim, a gente começa a ver mais, né? Porque tem um tema muito específico e muito importante. Bom, e aí, pessoal, outras coisas que eu fiquei pensando sobre é o que a gente precisa para fazer essa divulgação. Então, isso aí eu não tirei de livro nem de lugar nenhum, são coisas que eu pensei, simplesmente pensei. Tá? Então, primeiro, acho que muito importante o poder de síntese, né? Vários jovens aqui, eu tenho filhos, adolescentes, jovens, adultos, que eles não veem um vídeo que tem mais de 1 minuto, no máximo 2 minutos. Né? Então, isso todo mundo sabe, eu acho, né? Que é assim, quiçá ler um texto grande na rede social, não lê, né? Então, primeira coisa, leitura não é uma boa ideia, textos grandes, vídeos grandes também não é uma boa ideia. A linguagem coloquial, né? Que é um desafio, muitas vezes, para nós, que a gente está habituado com linguagem científica. E eu coloquei aqui porque, obviamente, há toda uma ciência na comunicação dessas redes sociais, né? Que eu desconheço totalmente. É uma área de trabalho das pessoas que fazem esse tipo de comunicação. Então, existe, é só botar no Google e vai ter como fazer o post perfeito no Instagram, como atingir o maior número de pessoas. Ou como fazer a bio, né, que é onde a pessoa se apresenta, ou o negócio se apresenta, como ter a bio perfeita para atingir o maior número de pessoas. Então, é uma ciência também, é uma dessa da comunicação que a gente não faz a mínima ideia, acho que é a grande maioria de nós. Né? Acho muito importante pensar em como despertar a curiosidade das pessoas, né? Então, traduzir o que a gente está fazendo de forma que desperte a curiosidade das pessoas. E também traduzir para o cotidiano, né? Dentro do possível. Então, qual é o desafio? Eu, assim, do nada, comecei a fazer alguns posts, né? Lá, antes da pandemia, lá em maio de 2019, algumas coisas que me inquietavam, que me irritavam muito, às vezes eu não me aguentava, não sou muito dessas coisas de rede social, mas eu ficava muito inquieta com aquilo, eu postava. Né? Então, por exemplo, lá em 2019, quando começaram a falar das bolsas e criticar a questão das bolsas, eu fiquei extremamente irritada, porque eu já até me alterei aqui, fiquei extremamente irritada com aquilo e postei explicando o que é uma bolsa. Porque as pessoas não sabem o que é uma bolsa. Quem não vive nesse meio não sabe. Então, assim, tem a tendência a achar que é uma coisa de caridade, que a pessoa está tendo. Não é. Eu expliquei que são os salários dos jovens pesquisadores e que sem isso eles não se sustentam e sem isso eles não conseguem. Quem produz a ciência, em sua grande maioria, as pessoas não têm a mínima ideia. Postei, né? Claro que o número de seguidores que eu tenho numa rede social é uma coisa de nada, isso não atinge muitas pessoas, né? Mas atingiu, de certa forma, aqueles 28 que eu coloquei ali, é que houve 28 compartilhamentos. Isso não é nada, né? Mas, assim, dentro do universo mínimo que eu tenho, é sinal que, de alguma forma, despertou o interesse de algumas pessoas, né? E aí, eu fui indo, inquietações vinham vindo, eu postava alguma coisa. Então, aqui, quando das vacinas, que também me deixou extremamente irritada algumas coisas, eu ia lá, explicava o que era, né, e assim por diante. Então, os compartilhamentos foram aumentando, assim. Então, bom, alguém tem interesse nessas coisas, né? E aí, por acaso, um jornalista gostou da minha publicação, né? E me pediu para publicar numa revista que ele tinha, ela é virtual, tá? É um jornalista que tem até um programa de rádio que tem visibilidade e tal, e gostou muito, enfim. E aí publicou 2 vezes, 2 coisas, me pediu material, me pediu quando eu publicasse que era para falar para ele, enfim. E aí, né, as coisas foram assim, eu fui gostando da coisa, né? Porque estava atingindo as pessoas, aquilo ali começou a me dar uma satisfação. Paralelo a isso, também, por acaso, né, o pessoal lá do Biociências, a Lavínia faz parte também da comissão editorial da revista Biodiverso, que tem a ideia da divulgação científica, né?
Então, a revista publica artigos, então a gente faz parte da comissão editorial, artigos de divulgação com esse objetivo. Então, a gente está agora numa volume especial sobre a pandemia, está um pouco atrasado, né? Mas, enfim, a gente pensou em algumas coisas importantes, desde explicar o que é um vírus, né? Artigos falando de One Health, né? E pensamos coisas assim que pudessem ser interessantes. E aqui eu acho sensacional, que é essa parte da revista, que é a biodiversidade das crianças, né? Que atinge, então a ideia foi usar um personagem, que é esse extraterrestre, que justamente não conhece nada da Terra, e satisfaz, e fica curioso e quer entender, e aí interage com as crianças, né? Então achei uma coisa bem, bem legal. E aí, agora, bem recentemente, em maio, eu nem sabia mexer no Instagram, né? E aí eu comecei a ver que não adianta, porque eu comecei a mexer no Instagram durante a pandemia, que eu vi que tudo que é comida que a gente queria pedir, o perfil das coisas estava no Instagram, e eu tinha que ter o Instagram para olhar, né? E aí, nem sei mexer direito, mas comecei a fazer alguns posts aqui, enquanto não começava as aulas e eu vinha para cá, né? De coisas, assim, bem... que eu achei que eu percebo que há uma demanda, né, assim, das relações fora da universidade, né? Então, por exemplo, PCR, todo mundo sabe que tem que fazer o PCR para ver se tem Covid, mas que diabos, agora com a dengue faz PCR, mas que diabos é esse PCR, né? Então, é uma coisa que... Então, esse aqui é só o primeiro slide, eu fiz num formato de 5 slides no máximo, cada um é, assim, só com uma frase praticamente, porque eu sei que não adianta, né? Então, desde os transgênicos, que a Marilena está aqui, sabe, que todo mundo acha que é uma cruz, assim, os transgênicos é uma coisa demoníaca, né? Muitas pessoas, então, usando o exemplo, eu adoro o exemplo do arroz dourado, a Marilena sabe, né? Que é uma coisa que as pessoas acham que, né? Então, dando exemplos, enfim. E aí, depois, um último slide com um contato, né, meu e umas hashtags que eu aprendi também, que para dar o tal do engajamento, tu precisa da hashtag. Então, usei como genética na prática, conhecimento salva, que eu acho que é o mais legal de todos, retorno à sociedade, porque eu acho que o que a gente faz aqui, nós somos uma universidade pública, e eu me sinto nessa obrigação dessa via, né, de dar o retorno para a sociedade, e ciência na vida, tá? E aí, né? Mas aí eu percebi, aí outro dia eu estava aqui e resolvi filmar. Aí eu estava lá, não tinha ninguém aqui. Eu fui ali vocês podem ver ali na escadaria e filmei, convocando, mostrando que eu estava na URGS, né? As pessoas também não têm ideia de como é aqui, né? E qual não foi a minha surpresa, muito rapidamente eu tinha 2.000 visualizações. Assim, ó, vum! Ou seja, eu digo, opa, eu acho que acho que o vídeo é melhor, né? Sendo que eu não tenho pouquíssimos, né? Não tenho muito contato. E aí, a minha outra ideia foi, estava passando no laboratório, encontrei a Fran, que é orientada da professora Márcia, né? Que eu pedi licença, né? Para que eu pudesse filmar quando eu achasse alguma coisa. Consentimento. Filmar quando eu achasse alguma coisa legal que pudesse despertar o interesse. Então, a Fran estava na salinha do arroz, eu botei assim, vem ver o que a Fran está fazendo na salinha do arroz, né, na minha legenda. E aí, filmei rapidamente ela falando o que ela estava fazendo, que o arroz era ali o transformado, mostrou como é a diferença e tal. Os vídeos têm que ser de até 90 segundos, que é o formato do Reels do Instagram, né? Bem rapidinho. E também, ó, 1.300 visualizações, assim, bem rapidinho. Né? Pessoal elogiando, achou interessante, né? Enfim, aprendi a editar rapidamente, ali, tirar uns trechos, botar umas legendas, enfim, do meu jeito tosco ali, né? Porque não entendo nada disso. Então, o que eu percebi é que os vídeos, eles dão o tal do engajamento maior, as pessoas veem mais, né? Obviamente que eu não tenho quase nada de seguidores, então acho que esses são números bons para quem não tem nada de seguidores.
E também os meus seguidores são enviesados, né? Porque eu tenho muitos amigos que são daqui de dentro e próximos, então, claro que vão achar interessante, mas tem muita gente que não era, né? Eu dei uma olhadinha assim, que era pessoas curiosas. Bom, mas como é que a gente pode fazer para fisgar o peixe? Eu chamei de fisgar o peixe. Como é que a gente pode fisgar as pessoas, despertar o interesse das pessoas? Também fiz uma reflexão sobre isso. Então, o que eu acho que pode chamar atenção, né? Coisas do cotidiano das pessoas, comida, transformar tudo em comida, assim, por exemplo, plantas, trigo ali eu coloquei, coisas que as pessoas consomem, né? Eu trabalho, por exemplo, eu com plantas ornamentais, coisas que tenham alguma utilidade para as pessoas, e se faz mal. A vacina faz mal, né? Ou, enfim, coisas que possam impactar na própria pessoa, né? No próprio cotidiano. E curiosidades também, por exemplo, porque é pipoca história. Eu sempre, quando eu explico isso para meus alunos da agronomia, eles ficam muito assim entusiasmados e curiosidades, né? Coisas que possam ser interessantes, ou porque eu tenho olhos azuis, para quem nunca viu genética na vida, por exemplo, pode ser uma coisa interessante. E o que não chama atenção? Eu, se for falar que eu estudo o sistema reprodutivo das plantas, provavelmente grande parte não vai achar graça nenhuma nisso. O sistema reprodutivo não sabe nem que planta tem sistema reprodutivo, né? O que eu tenho a ver com isso? Com o sistema reprodutivo da bromélia, não sei qual o nome lá científico, a pessoa sabe, não quer saber disso. O desmatamento da Amazônia, já acho que já traz um pouquinho mais de atenção, mas acho que grande parte que mora aqui no sul do sudeste, o que eu tenho a ver com isso na Amazônia lá? Eu estou falando de pessoas de população geral, né? Acha que talvez não tenham nada a ver com isso. Mas, se eu conseguir, por exemplo, falar que o sistema reprodutivo é o jeito que a planta tem de dar o fruto que a pessoa vai comer, talvez elas fiquem um pouco mais interessadas. É uma coisa que mais palpável para elas, né? Então, se eu começar aqui um artigo mostrando o quanto as abelhas são essenciais para que a planta se gere o seu, né, resultado final que a gente precisa para comer, talvez isso, fazendo esse link, isso gere um pouco mais de curiosidade. E se eu mostrar que a questão lá dos rios voadores, né, que a gente tem deserto em toda essa faixa, né, e só não temos aqui em função da umidade que vem da Amazônia, talvez a pessoa que mora no sul, no sudeste, diga, opa, né, eu vou ser afetado. É só assim, eu posso estar sendo romântica, né, pode ser que a pessoa nem não dê a mínima bola, mas eu prefiro acreditar de que a pessoa, quando se sente incluída naquele problema, que ela vá, talvez, dar um pouquinho mais de atenção. Então, é a maneira que eu penso de fisgar o peixe. Claro. Sim, 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 sim. É a questão do One Health, né? Uhum. Sim, é. Bom, aí eu fiz 2 exercícios. Digo, tá, vou pegar os meus artigos, vou pensar como é que eu poderia traduzir uma coisa que é tão específica para isso que eu estou tentando propor aqui para vocês, né? Então eu peguei 2 artigos meus, né? Um é esse aqui que a pessoa, primeiro que está em inglês e segundo que vai ler ali modelagem de nicho, filogeografia, grego, né? Dessa espécie aqui, dessa bromélia. Se eu apresentar uma tabela de diversidade genética como essa, obviamente não vai ter nenhum impacto, né? Talvez se eu mostre um mapinha, talvez as pessoas já consigam se achar ali, né? Então, ali o mapa da modelagem, onde nesse artigo a gente discute que tem a Mata Atlântica, ela tem 2 regiões, o norte e o sul, e tem algum debate sobre se pensa que a parte sul ela foi menos estável, alguns dizem menos estável durante o Pleistoceno, outras mais estável, então um debate. E o nosso artigo, ele ele contribui nesse sentido, então aqui uma filogenia de haplótipos, mostrando que aquela plantinha lá teve a sua origem aqui, né, no Pleistoceno Early, né, bom, mas e aí, né? Mas talvez, o que eu pensei?
se eu mostrar o que tinha no Pleistoceno inicial, né, o que os animais chamam sempre mais atenção que plantas. Isso é uma coisa que eu já percebi também para a população geral, animais é mais planta, ninguém dá muita bola. Né? Mas se eu pensar que aquela plantinha ela começou a existir lá, né, com os hominídeos lá, enfim, que pudesse já existir, que ela existe até hoje, quem sabe, né? Não chamaria um pouco mais de atenção. Uma viagem total minha, mas assim eu comecei a fazer um exercício, tá? O segundo exercício foi, eu peguei esse meu outro artigo aqui, né, do meu grupo, que fala dessa plantinha que ocorre no Pantanal, nas bancadas lateríticas, cangas, que são consideradas ilhas terrestres, né? Então elas ficam isoladas e a gente, pelos haplótipos, a gente viu que cada bancada tem um haplótipo diferente, né? Essas bancadas aqui lateríticas. E tá, mas e aí, né? Então, se eu conseguir fazer uma correlação disso com plantas que são comercializadas e que a gente eventualmente consegue saber de onde ela veio, com um haplótipo específico, eu consigo, essa parte mais de assinatura genética, uma coisa, né? Ou uma coisa de detetive, assim, vou descobrir de onde veio o delito. Quem sabe, né? A gente consiga ter uma coisa mais palatável. Bom, mas aí a gente esbarra no ser humano e suas complexidades, né? Porque as pessoas são extremamente diversas, então, tirando essa parte de academia e não academia, as pessoas são diferentes, né? Então, eu volto para o título do meu seminário, que a ciência que eu não vejo não existe, e eu pensei algumas coisas que são inquietações minhas, opiniões minhas. Primeiro, que a ignorância ela induz a busca de soluções mágicas. Então, a gente precisa combater a ignorância, a gente precisa. A pessoa não entende, ela vai procurar uma solução mágica, né? Não tem escapatória. Outra coisa, o medo, né, faz com que as pessoas tenham crença em que eu chamei de mentiras confortáveis. Porque é mais confortável para ela acreditar naquilo ali, ela tem medo. Então, ela acredita, qualquer um que disser qualquer coisa para ela, é mais confortável para ela acreditar naquilo ali, vou me salvar disso, ou vou. Eu estou pensando na pandemia, né, no vírus. É mais fácil, né? A negação, nem falei do negacionismo aqui, eu nem sou especialista na área, como falei, né? Só eu estou debatendo aqui com vocês. Mas a negação, na verdade, na minha percepção, nada mais é do que negar a realidade em busca de um alívio. Eu não quero ver isso. Isso aí não. As pessoas que têm essa dificuldade de se confrontar com a realidade, né? E aí buscam um alívio. No primeiro que passar e disser qualquer coisa que convém a ela, ela vai acreditar naquilo ali. Se ela não tem base, se ela não tem conhecimento, é bem fácil, né? Então aí que entra o papel e que me inquieta dessa questão que a gente precisa instruir a população. E aí isso é uma coisa bem minha, que talvez alguns compartilhem dessa mesma inquietude, mas a nossa, assim, eu estou colocando né, os cientistas têm dificuldade de ligar com a negação do que nos parece, mas é tão óbvio, como é que, né, mas é claro, é óbvio para nós, mas as pessoas não é óbvio, e tem toda essa diversidade de pessoas que mesmo a gente instruindo vão optar por não, né, então a gente não tem muito o que fazer nesse sentido. Como é que eu estou no meu tempo, pessoal? Eu estou sem... Já fiz 30. Tá, não, tô. Breve. Bom. Bom, quais então seriam os benefícios disso tudo que eu estou propondo aqui que a gente pense sobre, né? Primeiro, uma primeira coisa que eu pensei foi a compreensão da importância dos alunos de pós-graduação, dos nossos jovens pesquisadores. Pessoal, eu sei que vamos identificar quem tem aluno aqui. Quem nunca ouviu pergunta de familiar ou de coisa assim, tá, mas tu só está estudando, quando é que tu vai trabalhar? Quem nunca, né? As pessoas não compreendem, né, que isso já é um trabalho, que eles recebem para fazer esse trabalho e sem eles não tem ciência, não tem, né? Então, talvez isso contribua nesse sentido, as pessoas precisam se informar a respeito, né, disso. Só o fato de eu filmar aqui
o meu ambiente de trabalho, esses dias eu filmei o shaker, que estava ali, as pessoas, mas que legal, para nós é uma coisa tão boba, né? As pessoas não têm noção de como é o nosso ambiente de trabalho, né? E aí vem a desmistificação do estereótipo do cientista, porque quando tu fala que é cientista, tal, né, é uma coisa do outro mundo, não, é um trabalho como outro qualquer e que, enfim, né, eu acho bem importante, né, que a gente traga isso. A valorização da ciência básica também, que as pessoas têm a tendência a achar que não serve para nada, e eu sempre digo que é que nem construir um muro, cada um coloca um tijolinho, porque senão não chega lá no final do muro, né? Então, é muito importante. O tripé ensino, pesquisa e extensão nas universidades. Tu dá aula? Dou aula. Mas as pessoas, eu dou aula, mas eu faço pesquisa e eventualmente tem a extensão que eu não faço propriamente, mas meus colegas muitos fazem, e que é isso, né? Essa coisa do todo, e que as pessoas não têm essa noção de dentro da universidade, principalmente nós, aqui nas públicas, né? E algumas privadas também, que tudo corre junto. Contribuição no combate à fake news, o Rogério já entrou falando que eu ia falar de fake news, não falei propriamente fake news, mas nas entrelinhas tá o fake news, né? Então, acho que essa é a mais óbvia delas. E finalmente entender que ciência não é opinião, que isso ficou muito evidente, né, agora, nesses últimos tempos. Quais os eventuais problemas? Primeiro, a falta de tempo nossa para se dedicar a qualquer tipo de atividade dessa, né? Mas aí eu lanço aqui para os nossos estudantes de pós-graduação que pensem isso para o futuro ou próximo, ou que tenham isso em mente quando forem começar, já estão começando a sua carreira, mas enfim, que forem adiante, que talvez isso seja uma coisa bem importante, né? A nossa falta de formação na área de comunicação, eu não tenho a mínima ideia, eu estou me jogando aí fazendo qualquer coisa, porque isso está me trazendo um alívio pessoal, né? Mas é claro que eu não sou especialista, mas eu sei que é um grão de areia, mas está me fazendo bem, né, para minhas inquietações e tentar contribuir de alguma forma, mesmo que seja mínima. Como é que a gente vai atingir as camadas sociais com menor formação? É um problema, né? Porque se já é difícil os que têm formação, quanto mais os que não têm, né? Tem um nível sociocultural muito, né, abaixo do que para entender o que é um DNA, né, por exemplo, né? E a falta de investimento, né, que é para tudo, inclusive para isso, obviamente não tem. Bom, então quais são as minhas expectativas? Primeiro, minhas conclusões, precisamos sair da toca, né? Que a gente está lá dentro daquele enfurnado lá naquele monte de papel lá. Segundo, destruir a imagem que foi construída pelos filmes de que a gente é cientista maluco e que, né, não faz bobeira. E por último, e mais importante, despir despir a capa da invisibilidade, porque a gente é invisível, né? A gente só se enxerga nós em nós mesmos, né? Na academia, e a gente é invisível. Então, acho que essa seria a minha mensagem. Então, muito obrigada. São só reflexões, como está no título, né? E fico aberta se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta, mas não tem. Sim.